Fazer mais uma aula aqui, né, com vocês sobre como montar o ciclo de estudo dentro do aplicativo Estudei. Vamos aqui, é só vocês virem aqui em planejamento, né? Quando vocês vierem em planejamento, já vai dar a opção de vocês criarem um planejamento. Então, vocês vão criar aqui em criar um planejamento e vai usar essa opção, quero a ajuda do Estudei. Vamos lá, algumas observações, né? A primeira coisa aqui que a gente sempre fala quais são as matérias que vão estar no seu ciclo de estudos, né? Então, o ideal aqui é que você não coloque redação agora, né? Que você inclua a redação aqui. O ideal é que você tenha uma proporção aí de a cada 5 horas de estudo semanais que você tem, você introduza uma matéria no seu ciclo de estudo, né? Então, se você tem aí 25 horas semanais de estudo, mais ou menos, o ideal é que você começasse com 5 matérias no seu ciclo. Quais são essas matérias? A mesma ordem que você está vendo aqui, mesma ordem de incidência. Gil, não vai ter nenhuma matéria gostosinha igual direito constitucional? Não. Você não tem que estudar o que é gostoso, você tem que estudar o que você mais precisa aprender, que são essas 5 matérias, beleza? Você estuda 30 horas, é o que a gente sempre fala, pelo menos 30 horas, né? Por quê? Assista o módulo de introdução e de mentalidade, você vai entender por que 30 horas. Se você não pode, né, infelizmente, o ideal, ainda assim, continua sendo que você estude essas 5 disciplinas. E aí você vai fazer essa proporção. Então, por exemplo, se você tem 20 horas de estudo semanal, você em tese estudaria 4 matérias. Se você tem 30, 40 horas semanais, o ideal seria que você tivesse 8 matérias no seu ciclo. Beleza? Só que se você quer aumentar rápido a velocidade com que você atinge, né, os índices do seu edital, você suba a sua nota de simulado, o que eu te recomendaria? Deixar apenas essas 7 matérias no seu ciclo. Então, mesmo que você tenha 50 horas, 100 horas semanais, eu começaria com 7 matérias, até eu finalizar o edital delas, né? Então, eu pegaria somente essas matérias, continuaria revisando todas elas ali, até finalizar tudo, né? Ou pelo menos uma dessas aqui, um dos direitos, né? Para eu poder incluir mais as outras 3 ali, né? A redação, ela vai aparecer no seu ciclo, né? Mas depois que a gente fizer esse primeira configuração aqui, tá bom? A gente não quer usar ela para poder fazer a distribuição proporcional. Quando você clicar em avançar aqui, ele já vai te perguntar a importância de cada uma dessas matérias, né? E aqui eu vou te falar qual é a importância que você vai dar para cada uma delas. E você não vai usar esse fator conhecimento. Por quê? A forma com que essa ferramenta aqui calcula a distribuição dela, quando você coloca o conhecimento, ela passa a dar um peso exacerbado, né, para as matérias de menor peso. Então, por exemplo, aqui, se a gente colocar aqui, qual que é a proporção? Informática é o máximo, né, a nossa máxima ali, e com base nisso a gente vem preenchendo o restante. Então, contabilidade, ela vai receber nota 4, português vai receber nota 4 de importância. Por proporção, raciocínio lógico receberia 3, né? Por proporção, na verdade, raciocínio lógico, ele receberia aqui, na verdade, metade de língua portuguesa. Só que como ainda assim, as outras matérias a gente quer dar menos peso ainda para as outras matérias, o ideal seria a gente colocar aqui por volta de peso 3, tá bom? Então, a gente coloca aqui peso 3 para raciocínio lógico, peso 3 para estatística, já que ambas têm o mesmo peso, mesma proporção, né? Então, para as demais de direito, a gente deixa proporção 1, né? Que elas vão ficar aqui com 5%, e aí dá até para a gente manter dessa forma aí. Se ficar uma carga horária muito baixa, a gente vai lá e ajusta, né, para 2 essas duas matérias. Então, conhecimento aqui você não mexe, porque, por exemplo, vamos pegar aqui, raciocínio lógico, né? Eu tenho menos conhecimento, eu tenho conhecimento 1 em raciocínio lógico. Automaticamente ela passa a receber 40% do tempo e ela supera muito as outras matérias. Então, isso aqui não ficou tão equilibrado, na minha opinião, na minha experiência, né? Há tanto tempo trabalhando, montando ciclo para alunos, né? Aprendi muito lá no Mentor. A própria ferramenta do Mentor, né? Ela tem uma forma muito mais inteligente de calcular e montar ciclo. Então, essa seria a recomendação que eu te daria, né? Não usar esses balizadores aqui de conhecimento. Você vai manter todos, né? Ou no 3, igual já vem por padrão, você pode ajustar todos para um só, né? Que aí você mantém as proporções da mesma forma. Então aqui vai ficar com 24%, 19, 19, 14, 14 e o restante sobra ali para os 2 direitos, beleza? Então você vai clicar em avançar, que você vai selecionar os dias, né, que você pretende estudar. Você pode clicar aqui e desselecionar ou clicar para poder selecionar. Depois aqui você vai colocar quantas horas em média você pretende estudar por semana. Aí você vai preencher quantas horas você tem por semana em média, né? 30 horas aqui, por exemplo. E que você vai colocar o tipo de sessão. O tipo de sessão que eu sugeriria para você seria a sessão de 1h30 a 2 horas, né?
que aqui a gente consegue mais ou menos, nessas 1 hora e 30, 2 horas, trabalhar bem, avançar bem um conteúdo, né? Então, menos que isso, eu acho que é um pouco improdutivo você tirar 1 hora, porque você fica com pouco tempo para poder estudar. E que dentro dessas 2 horas, a gente já está falando de horas líquidas, né? Então você não precisa pensar em intervalo aqui. Porque se você vai fazer um intervalo, você vai parar o cronômetro, né, do seu ciclo, vai beber água e vai voltar. Então aqui a gente já está falando de 1 hora e 30 líquida de estudo, né? Você vai fazer suas pausas ali, então ela não precisa ser contabilizada nas sessões. Então você não precisa ficar preocupado, poxa, Gil, mais 2 horas direto eu não consigo estudar. Você não precisa estudar essas 2 horas direto. Você pode estudar 1 hora e pausar, né? Depois você continua, vai no banheiro, bebe uma água, faz 15 minutos de intervalo e volta. Continua fazendo 1 hora daquela matéria, continuando aquele assunto que você estava estudando, beleza? Então, assim que você finaliza, você vai clicar aqui em concluir. Ele vai gerar um ciclo para você parecido, né? Você viu aqui que ele vai gerar uma quantidade de horas parecida. O que você pode fazer? Você pode vir aqui, né, nessas opções aqui depois e vir e ajustar ciclo. Então você vem aqui e adiciona uma nova disciplina e aí você vai colocar aqui a redação, né? Ah, não consigo incluir redação aqui agora. Bosta! Excelente! Ensinei vocês a fazerem uma coisa errada, né? Então vamos lá fazer de novo. Você vai recomeçar o ciclo e dessa vez você vai ter que incluir no início a matéria de redação. Por quê? Que ele não puxa de toda a base. Eles atualizaram recentemente isso aqui e antes puxava toda a base de matéria cadastrada. Só que agora não, é somente das matérias onde, né, a gente ali... Vamos dar um F5 aqui. Vou repetir o processo para vocês. Vou dar uma pausa aqui, peraí, e a gente já volta. Pronto. Acabei de ajustar, então aqui no final já vai aparecer aqui, né, redação no meio do seu ciclo com 1 hora e 30. Com o mesmo peso você vai dar para ela, para as matérias de direito, tá bom? Então com essa 1 hora e 30 aqui, é suficiente para você treinar, aprender redação, melhorar a sua redação, né? 1 hora e 30 por semana dá para você ir montando o seu esqueleto, seguindo aquele roteiro que a gente passa lá no módulo que a gente vai tratar de redação. E aí, depois você começa de fato a treinar suas redações propriamente ditas, beleza? Mas essa era a dica aí para poder criar o seu ciclo. Então toda vez que você executar esse ciclo aqui, é só quando você quiser executar, né, é só você clicar aqui em iniciar estudo, né? Então você pode iniciar estudo aqui, ele já vai puxar o estudo da matéria ali especificamente para você, beleza? Tamo junto. Vejo você aí, né, na próxima aula sobre alguns prints e coisas que você deve mandar no nosso grupo de estudo, tá bom? Te vejo lá.